Bom dia. Bom dia. Bom dia a todos e a todas. Já temos quórum. Tivemos um pequeno problema aí com o pessoal que está vindo de Joinville. Tiveram problema com o micro-ônibus, eles tiveram que mudar para uma van, então atrasou a saída lá, mas eles estão a caminho. Mas quórum nós temos, me parece que vai só comprometer o primeiro item aí da ordem do dia, mas a gente passa esse item para o final e aí certamente eles devem estar chegando nesse período. Tá? Então vamos. E o pessoal de Lages também me parece que não chegou ainda, mas deve estar aí enrolado na Via Expressa, com certeza, com certeza, a tal da Via Expressa. Mas então vamos iniciar, havendo quórum, e passamos ao primeiro item da nossa reunião ordinária do Conselho Universitário da Universidade do Estado de Santa Catarina, para a questão da ata número 128, do dia 15 do mês de maio de 2018. Os senhores e senhoras conselheiros receberam a ata previamente por e-mail e eu, nesse momento, coloco o teor da ata em discussão. Não havendo quem queira discutir, então em votação. Os que são favoráveis ao teor da ata número 128, de 15 de maio de 2018, reunião do Conselho, permaneço como estão. Aprovado, então, o teor da ata por unanimidade. Vamos fazer a assinatura e, posteriormente, a ata estará seguindo aí para a assinatura dos senhores conselheiros. Evidentemente, dos conselheiros que participaram da reunião, no dia 18 de maio de 2018. Os que estão, consequentemente, tomando posse hoje, não assinam a ata. Falo isso porque hoje tem muita gente tomando posse, né, Murilo? Inclusive, até com o atraso desse pessoal aí, a posse vai ser um pouco comprometida, né? Mas vamos dar posse aos que aqui estão e depois, na extraordinária ou no decorrer aí, né, a gente vê como faz, né? Ou considera empossada, né? Então tá bom, cumprido a primeira situação da nossa reunião ordinária, hoje à tarde nós temos duas extraordinárias, passamos para o expediente e já de pronto passo a palavra ao nosso secretário para dar os encaminhamentos de secretaria. Bom dia também a todos. Nós temos aí aproximadamente 30% da composição do Conselho tomando posse hoje. Então, talvez o expediente seja um pouquinho demorado. As posses são do professor Alan Christian Schmidt, que é de Joinville, não se encontra. Do professor Amaury Bom como titular e da professora Sueli Francisca Monte Blanco como suplente, enfrentando os docentes do SEAD. Não vejo aí também não estão. A gente tem a praxe de que, se os conselheiros chegarem em decorrer da reunião, a gente considera, eles assinam a lista de presença e a posse fica efetivada. Os que não comparecerem e não justificarem a ausência, evidentemente, de acordo com o regimento, perdem o direito de tomar posse. Né? Temos a posse do servidor Haroldo Chambeck como titular e Maurício Santos Kister como suplente, representando os técnicos da ESAG. Está lá o servidor Haroldo, seja bem-vindo. A posse do professor Benhur também não se encontra. O suplente Júlio César Sagaz também não se encontra. Posse da professora Carla Gansvogel, titular, e Tiago Pérez Fabregat, suplente, representando os docentes do CAD, também nenhum dos dois. Posse de Caroline Jacques Cubas, titular, e Márcia, suplente, representando os docentes da FAEG. Está lá a professora Caroline, seja bem-vinda. Temos a posse de Daniel Moraes Pinheiro como titular e Giovanni Medina Azevedo, suplente, representando os docentes da ESAG. Está lá o professor Daniel, seja bem-vindo. Posse do técnico Diogo Pereto Nunes Martins, titular, e Trajano da Silveira Júnior, suplente, representando os técnicos do SEART. Está lá o Diogo, seja bem-vindo, Diogo. Posse do professor Divino Inácio Ribeiro Júnior, titular, e Ximena Furlani, suplente, docentes da FAEG. Professor Divino, seja bem-vindo.
Posse de Douglas Ladic Antunes, titular, e João Caligares Neto, suplente, representando os docentes do SEAD. Professor Douglas, seja bem-vindo. Evandro José Fischer, titular, e Giancarlo Bertoli, suplente, representando os técnicos do CCP. Também, ainda não. Felipe Gonçalves, titular, e Gustavo José Salvalágio, suplente, representando os discentes de graduação do SEAV. Está lá o Felipe, seja bem-vindo, Felipe. Próximo professor Germano Gittler, também não se encontra ainda. Posse de José Luiz Fonseca da Silva Filho, professor Fonseca, titular, na suplência do professor Arnaldo José de Lima, representando os docentes da ESAG. Professor Fonseca, seja bem-vindo. Maria Brígida de Miranda como titular, e a professora Fátima Costa de Lima, suplente, representando os docentes do SEAD. Professora Maria Brígida, seja bem-vinda. Posse do professor Mário César Barreto Moraes como titular, e professora Isabela Cristina Fornari Miller, suplente. Posse na figura de suplente, seja bem-vinda, professora Isabela. Milena Sieves como titular, e Saulo Pacheco Júnior como suplente, representando os discentes de graduação do SESF. Saulo, seja bem-vindo. Posse na figura de suplente. Posse da professora Monique Van Dresen como titular, e Lourdes Maria Puz, suplente, representando os docentes do SEART. Nenhuma das duas por enquanto. Posse do professor Paulo César Cassol, que deve estar com o pessoal do CAV, e Rogério Laus também. Posse do professor Pedro Bertemes, que também deve estar com o pessoal do CCT. Posse do professor Rafael Tessa como titular, Fernando Pozobon, representando os docentes da ESAG. Seja bem-vindo, professor Rafael. É o professor Rafael, né? Desculpe, eu não conheci o professor. Posse de Ricardo Arthur Bilac, titular, e Mariana Souza, suplente, representando os discentes de graduação do CEFID. Está lá o Arthur, seja bem-vindo. Posse de Rodrigo Pinheiro Ribas como titular, e Edna Lindaura Luiz, suplente, docentes da FAED. Seja bem-vindo, professor Rodrigo. Posse do professor Valério Turnes como titular, e Fabiano Raup, suplente, representando os docentes da ESAI. Professor Valério, seja bem-vindo. Posse de Vitória Wilbert Costa, titular, e Ricardo Martinello, suplente, discente de graduação da ESAG. Maria Vitória, seja bem-vinda. Posse de Viviane Trevisan, titular, e Josiane Cardoso, suplente, docente do CAV. Também está ali. A posse e aí anunciar também o ingresso no Conselho aí na condição de diretores gerais eleitos, que foram aí o professor Clóvis Edelberguel como diretor-geral do CAV, e ingressa também o professor Jorge Pazinho como diretor-geral do CEFIPS. Seja bem-vindo, professor Jorge. Nós tínhamos também a posse do professor João Ferte Neto e Rodrigo Figueiredo Terezo, representando os docentes do CAV, justificaram a ausência, e a posse vai ficar postergada. Tínhamos também a posse de Marina Heinz como titular, e Franklin Cipolato como suplente, representando os docentes de graduação do CEL, também justificaram a ausência, a posse vai ficar postergada. A posse da professora Marceli Góes Farias, do SEAD, como titular, e Rudirei Ventura, suplente, representando os docentes do SEAD, também justificaram a ausência, será postergada. E postergada também a posse do professor Paulo Henrique Xavier de Souza e da professora Maria Helena Kraeski, representando os docentes do CEPIB, também justificaram a ausência. Ainda de secretaria, nós temos duas justificativas de ausência. As duas, infelizmente, certificam a ausência dos conselheiros, mas não abonam as faltas em razão das razões das ausências coincidirem com o que determina o regimento geral da UDESC, que eles priorizaram questões internas da universidade, e o regimento prioriza as reuniões dos conselhos superiores. Então, foram as ausências, as justificativas do professor Delcio Pereira, do CEPLAN, na suplência do professor Macir Carlos Bossan Júnior, e a justificativa de ausência também do professor Alexandre Borges Fagundes e da professora Fernanda Beuren como suplente docentes do CEPLAN. Por último, de secretaria, nós recebemos, depois do julgamento da pauta, um processo de recurso
e o professor Tomasi viabilizando com a professora Julice o relato para essa sessão. A professora Julice conseguiu o relato e eu vou identificar o processo para os senhores conselheiros julgarem a inclusão em pauta ou não. O processo é o processo 7.549 de 2018, ele é originário do SEAT, a interessada é a professora Maria Bernadette Castela Covas, e eles trata-se de um recurso de decisão do CONCEP que manteve decisão do Conselho de Centro do SEAT de deferimento a pedido de afastamento para estágio pós-doutoral da professora Bernadette. De secretaria é isso. Antes de abrir a palavra ao pleno, acho que a gente já poderia tratar dessa inclusão em pauta aí do processo lido pelo secretário. Eu coloco então em discussão essa inclusão em pauta. Então, em votação, aos que são favoráveis à inclusão em pauta do processo, permaneçam como estão. Aprovado, então, por unanimidade, o processo incluído em pauta com o relato da professora Julice Dias. Obrigado, professora. Foi meio a toque de caixa, né? E agradeço o seu empenho aí por fazer o relato. Ainda no expediente, com a palavra os senhores e senhoras conselheiros e conselheiras. Não havendo quem queira se manifestar no expediente, seguimos então para o próximo passo, a ordem do dia. E iniciamos, evidente, com o item 1, processo 2962 de 2017. O assunto solicita pagamento de função para o próximo coordenador do Programa de Mestrado Profissional em Artes, Prof. Artes, do SEAT UDESC. Com a palavra o conselheiro Fernando Roberto Xavier. Está a suplente professora Adelaide Bogo. Na bondade, professor. Bom, boa tarde a todos. Bom dia. Estão me ouvindo? Eu não precisa ligar, não sei como é que funciona isso aqui. Aqui, ó. Está ligado? Você som, Adelaide? Não. Está funcionando. Então, boa tarde. Desculpe. Eu estou um pouco gripada. Bom, eu vou ler o relato. Sou suplente do professor Fernando Xavier. Então, assunto. Solicitação de FC para coordenador do Prof. Artes, mestrado profissional em artes. Histórico. Em 16 de dezembro de 2016, o professor André LAN Carreira dá entrada no referido pedido junto com a própria PG, segundo carta de apresentação apresentada neste processo. Em 29 de março, a própria PG emite parecer favorável ao pagamento da FC 05, levando em conta a pertinência da solicitação, desde que existisse disponibilidade para tal. Em 7 de abril de 2017, a Proplan emite instrução técnica acerca do impacto financeiro. Em 11 de abril de 2017, o setor de cadastro e informações funcionais informa a existência de 2 vagas disponíveis para a FC 05, de um total de 30. Em 20 de abril de 2017, a própria PG informa que, até aquele presente momento, que os mestrados profissionais em moda e enfermagem não haviam feito nenhum pedido de FCs. Em 19 de junho de 2017, o presente processo é aprovado pelo CONSAI. Em 10 de julho de 2017, o processo é diligenciado pelo relator professor Roberto Rosso, do CCT, onde foi solicitado o esclarecimento de vários pontos, tais como: letra I, existência de processos semelhantes em andamento junto ao Consune. Desculpem, número 1. Número 2, saldo de vagas para FC 05 após 11 de abril de 2017. Possíveis alterações após 20 de abril de 2017,
sobre concessão de FC 05 para atender a outros programas de pós-graduação. E 4, capacidade orçamentária da UDESC frente à presente solicitação. Em 21 de março de 2018, de posse de tais informações, a professora Sinara Menegasso, suplente do professor Rosso, analisa o processo e o põe novamente em diligência, solicitando esclarecimentos em 2 pontos. Número 1. Um novo relatório nomeado todos os detentores de FC5 naquele momento junto ao CRH. Relatório esse que conste nome do professor e centro de ensino. E 2. Manifestações da própria PPG, se as respectivas nomeações detêm autorização desta para usufruírem do benefício e que, através de um estudo minucioso, informasse se a 30ª e última vaga já estava comprometida com algum outro programa de pós-graduação. Em 26 de abril de 2018, o presente processo é encaminhado a este relator. Em 8 de maio de 2018, a reitoria envia a este relator o processo 3369/2018 para tomar conhecimento do pedido de FC para o programa de pós-graduação profissional em engenharia elétrica. Análise. Considerando os 2 pontos questionados pela relatora professora Sinara Menegasso no último diligenciamento, eis as respostas apresentadas. Número 1. Na CI número 071/2018, o setor de cadastro e informações funcionais, através da coordenadora de apoio Ana Cláudia Silva de Souza, informa que, de fato, há uma vaga de FC 5 disponível para a função de coordenador de curso estrito sensu, conforme o relatório apresentado nos autos deste processo. Número 2. Em manifestação da própria PG, feita pelo professor Antônio Carlos Vargas de Santana, o mesmo agradece o diligenciamento do processo para que um levantamento minucioso sobre as designações de FCs fosse então feito. Participaram desse processo a servidora da própria PG, Juliana Coelho, e o coordenador de pós-graduação, Lorival Filho. O professor Vargas declarou que, ao longo do período em que este processo esteve em pauta, o número de vagas ocupadas de fato oscilou. E, segundo palavras dele, seguidas de desculpas, informações errôneas foram passadas adiante, uma vez que, para que ele pudesse submeter pareceres acerca do assunto aos diversos relatores deste processo, informações de outras pró-reitorias se faziam necessárias. Em algum ponto deste percurso, houve equívoco no repasse de informações. Por fim, a própria PG deixa claro que entende como pertinente e possível esta concessão, pois a coordenação nacional deste programa, Profiartes, é exercida pela UDESC e está em concordância com o regimento geral da pós-graduação de nossa instituição. No entanto, este relator toma ciência do processo em 8 de maio de 2018 do pedido de FC para o programa de pós-graduação profissional em engenharia elétrica. Este programa foi criado em 2016 pela Resolução 056/2006 do Consune, sem a percepção de qualquer FC ao coordenador desse programa. Em 2009, é iniciado o mestrado acadêmico em Engenharia Elétrica através da Resolução 056/2006 do Consune, onde, nesse caso, o programa acadêmico em Engenharia Elétrica ganha uma FC. Hoje, o Departamento de Engenharia Elétrica conta com 3 cursos de estrito sensu em funcionamento, onde um deles é o doutorado em Engenharia Elétrica, perfazendo 2 programas de pós-graduação e 2 coordenadores de programa. A solicitação da FC para o PPGE vem ao encontro da solicitação da CAPES, que, por sua vez, alertou a coordenação na última avaliação que os programas deveriam funcionar separadamente, inclusive com a administração distintas. Os cursos em questão estarão sendo visitados em função da nota 3, emitidas no programa acadêmico na última avaliação. Apesar do Profiartes poder ser passível de ter uma FC concedida, entendendo que se trata de um programa de pós-graduação em rede, mesmo que o atual coordenador seja da UDESC, em um sistema de rodízio de coordenação, a UDESC perderá a coordenação local para outra instituição na rede.
Cabe lembrar que o Profiartes foi criado sem impacto financeiro. Outro fato importante é que, segundo o Estatuto da UDESC, Decreto 4.134 de 2006, artigo 28, inciso 17, das atribuições do reitor, aqui transcrevo. Preciso ler? Vamos lá. Expedir e fazer publicar atos administrativos relativos à administração de pessoal, incluindo provimento e vacância de cargos, aposentadorias em todas as modalidades, lotação, remoção e outras formas de movimentação de pessoal, abertura e homologação de concurso público, enquadramento e reenquadramento, nomeação e exoneração, apostilamento, averbações, concessões adicionais, designação e dispensa de funções de confiança, afastamentos e licenças nas diversas formas, jornada e horário de trabalho, estágio probatório e regime disciplinar. Voto do relator. Diante do exposto na análise e no histórico do processo, o voto deste relator é desfavorável à cessão da 30ª e última cota de FC 05 solicitada pelo Programa de Pós-Graduação Profiartes, entendendo que o objeto do processo foi perdido. É isso aí. Obrigado, professora Adelaide. Poderia sentar aqui, professora, para esclarecer alguma... Eu vou pedir ajuda aos colegas. Aos universitários. Bom, abrimos o momento de discussão por 3 minutos. Faço as inscrições. Quem quer discutir? Não havendo quem queira discutir, então, em votação, os que são favoráveis ao voto, permaneçam como se encontram, aprovado por unanimidade. Eu achei que haveria discussão. Mas, também, nesse tempo. Obrigada. Ok, passamos para o segundo item. Processo 2131-2016. O assunto solicita a alteração do decreto de estágio probatório de docente. Conselheiro Dilmar Bareta. Bom dia, senhores conselheiros. Inicialmente, desculpa aí pela voz. Estou com bastante gripe aí, então pode ser que prejudique aí alguma coisa. Posso repetir. Então, já foi lido o processo. Interessado é a própria UDESC. Trata-se da proposta de alteração do decreto estadual para avaliação de desempenho dos docentes no período de estágio probatório. Eu vou ler o histórico em função de que vai ajudar aí em alguns momentos. Em 4 de março de 2016, o processo é autuado pela PROEM e encaminhado à PROJUR, contendo a alteração do Decreto Estadual 4.933, de 1º de dezembro de 2006, que trata da avaliação de desempenho dos docentes da UDESC em estágio probatório, contendo diversas alterações nos anexos e nos artigos. Em 8 de junho de 2016, a PROJUR emite parecer, número 461, de 2016, indicando e propondo várias alterações na proposta. Em 16 de nove de 2016, o presidente da Comissão de Estágio Probatório, docente da UDESC, no despacho CELON CRH-PROAD, acata as sugestões propostas no parecer 461 da PROJUR e sugere adicionalmente no parágrafo único do artigo 4, sendo então o processo devolvido novamente à PROJUR. Em 23 de setembro de 2016, o processo é encaminhado à PROEM. Em 7 de março de 2017, a proposta é encaminhada ao pró-reitor de pesquisa e pós-graduação e ao pró-reitor de extensão para análise e manifestação. Em 8 de março de 2017, a própria PG emite parecer contendo propostas de alterações. Em 16 de março de 2017, a PROEX emite parecer contendo as propostas de alterações. Em 24 de 3 de 2017, a PROEM encaminha a proposta ao presidente da Comissão de Estágio Probatório Docente, já contempladas as alterações nos instrumentos de avaliação sugerida pela própria PG e pela PROEX. Em 3 de maio de 2017, a proposta retorna novamente à PROJUR. Em 11 de 5 de 2017, a PROJUR emite o despacho número 2021 de 2017,
solicitando ajustes na redação conforme a orientação inicial, que não havia sido alterada na íntegra. Em 17 de maio de 2017, a proposta é ajustada e encaminhada novamente à Projur. Em 22 de maio de 2017, a Projur declara que não há mais nada para verificar na minuta de proposta, despacho número 24 de 2017, encaminhado a mesma para a própria PG e para posterior encaminhamento à PROEX. Em 23 de maio de 2017, a própria PG emite despacho favorável à proposta e em 26 de maio a PROEX emite então esse despacho favorável também, considerando atendidas as sugestões sugeridas. Em 13 de 6 de 2017, a PROEM emite parecer técnico, número 45 de 2017, para apreciação na reunião dos diretores de ensino e graduação. Em 6 de 7 de 2017, o processo então é apreciado na reunião dos diretores de ensino de graduação, no qual foram apontadas considerações da matéria em pauta e o processo foi encaminhado ao CONCEP pela PROEM. Em 27 de 7 de 2017, o processo é diligenciado pelo relator inicial do CONCEP, professor Everton Lourenço Canceler, para serem anexadas exposições de motivos, detalhada e elaboração do texto final a ser submetido. Em 8 de 8 de 2017, a PROEM responde às diligências do relator e em 7 de 11, o relator emite sua análise. Em 9 de 11 de 2017, o professor Sérgio Henrique Pezin solicita vistas e em 15 de 2 de 2018, emite sua análise. Em 20 de fevereiro de 2018, a professora Soraya solicita vistas em função da impossibilidade de se analisar durante a reunião as modificações sugeridas e acordadas de forma consensual pelos conselheiros na discussão aberta. Tal impossibilidade está disposta pelo regimento interno do CONCEP, assim as vistas visam garantir, nesse caso ali, as atividades de pesquisa e extensão dos docentes integrantes, não sendo computadas nos 2 primeiros semestres. Em 26 de 4 de 2018, então, fui designado relator e recebi o processo no dia 10 de 5 de 2018, para relatar na reunião do dia 15 de 5 de 2018. Felizmente, então, na última reunião, eu fiquei impossibilitado de relatar por motivos de tratamento de saúde, ficando o relato para hoje. O processo, então, em termos de análise, ele trata da proposta de alteração do decreto estadual número 4.933, de 1 de dezembro de 2016, referente à avaliação do desempenho dos docentes no período de estágio probatório. Essa proposta é muito importante e visa a alteração para que a avaliação do estágio probatório seja mais justa e eficiente, especialmente na redação dos artigos, instrumentos e anexos da Lei Complementar 605 de 2013, de 18 de dezembro de 2013, e a alteração do Decreto 4.936 pelo Decreto Estadual número 1549, de 23 de junho de 2008. Além disso, visa também atender às demandas das pró-reitorias PROEM, PRO-PPG e PROEX, e dos centros de ensino na busca de ajustar os instrumentos de avaliação. Conforme observamos no histórico desse relato, foram várias alterações propostas desde a criação desse processo pela PROEM, em 4 de 3 de 2016, e as quais incluem especialmente ajustes na redação e organização dos tópicos e definições mais claras das atribuições e fluxos das atividades de pesquisa e extensão, visando não prejudicar a avaliação dos docentes em estágio probatório que escolham desenvolver ações de extensão ou projetos de pesquisa, ainda no primeiro semestre de atuação na UDESC. Como observado nos autos do processo, a relatora de vistas, a pró-reitora de ensino, professora Soraya Cristina Tonon da Luz, visou no CONCEP garantir que a avaliação das atividades de pesquisa e ou extensão dos docentes ingressantes possam ser abordadas de maneira clara e inequívoca. Esta relatora sugere no CONCEP, a partir da versão da minuta 08 de agosto de 2017, apenas alterações nos anexos A, C e D. Assim percebemos que, de maneira geral, essas alterações sugeridas foi conforme a seguir. Anexo A. Indicadores, no item 9, de organização da disciplina, item A, utiliza novas metodologias para organização da disciplina. Item A, utiliza metodologias adequadas. Sugestão enviada pela professora Marinês Lúcia Boff e acatada pelo CONCEP. No anexo C, alterar, na apresentação, incluir uma emenda aditiva. Obrigado.
ficando o texto da seguinte maneira: esse instrumento de avaliação deverá ser preenchido apenas se o docente alocar carga horária ou participar de projetos e atividades de pesquisa no semestre, excetuando-se os 2 primeiros semestres de atuação. Na avaliação de pesquisa constará de 2 instrumentos, A e B, que serão aplicados semestralmente, a partir do 3º semestre de atuação, sobre a coordenação da subcomissão de avaliação de desempenho docente do Centro e pela direção de pesquisa do Centro. No quadro 1, instrumento A, retirar a expressão máximo 40 pontos, já que no quadro 2, para se ter conceito A, muito bom, deve-se atingir até 70 pontos, casos do 5º e 6º semestres de avaliação. No quadro 1, nos indicadores, retirar a expressão exceto o 1º semestre de atuação, nos itens 4, projeto de pesquisa vinculado à disciplina de pós-graduação, e 8, divulgação dos resultados de pesquisa. No caso aqui, apresentação de trabalhos ou publicação de artigos ou apresentação de produto artístico, já que esses 2 itens foram contemplados na apresentação do anexo. No quadro 2, excluir as 2 primeiras colunas na tabela para o 1º e 2º semestres de avaliação. No instrumento B, retirar a expressão, exceto o 1º semestre de atuação, somente registrar sem calcular, já que fora contemplado na apresentação geral do anexo. No anexo D, alterar na expressão, incluir uma ementa aditiva substitutiva, ficando o texto da seguinte maneira: esse instrumento de avaliação deverá ser preenchido apenas se o docente alocar carga horária ou participar de projetos / atividades de extensão no semestre, excetuando-se os 2 primeiros semestres de atuação. O instrumento de avaliação das atividades de extensão vale até 120 pontos e será aplicado semestralmente a partir do 3º semestre de atuação, somente a coordenação e subcomissão de avaliação de desempenho docente do Centro e pela direção de extensão do Centro. No quadro indicadores, retirar a expressão, exceto o 1º semestre de atuação, somente registrar sem calcular, já que foi contemplado na apresentação do anexo. Em razão das alterações propostas e aprovadas nos anexos C e D, também devem ser modificados os incisos 2 e 3 do artigo 6º, que ficariam com a seguinte redação. Item 2. Questionário de avaliação das atividades de pesquisa, anexo C, aplicado pela Direção de Pesquisa e Pós-Graduação do Centro, logo após o encerramento de cada semestre letivo, quando houver horas alocadas em pesquisa, no semestre avaliado, excetuando-se os 2 primeiros semestres de avaliação. Item 3. Questionário da avaliação da extensão, anexo D, aplicado pela Direção de Extensão do Centro, logo após o encerramento de cada semestre letivo, quando houver horas alocadas em extensão no semestre avaliado, excetuando-se os 2 primeiros semestres de atuação. Notem, senhores conselheiros, que as avaliações propostas pelas pró-reitorias e aprovadas no seu mérito pelo CONCEP são muito importantes e não comprometem as atividades relacionadas. Da legalidade. Alguns dos motivos relatados anteriormente evidenciam a necessidade de melhorias na avaliação do estágio probatório para que a mesma seja mais justa e eficiente. A redação original dos artigos, instrumentos e anexos da Lei Complementar 605/2003, de 18 de dezembro de 2013, e a alteração do Decreto 4.933 pelo Decreto número 1549, de 23 de julho de 2008, dificultam e não atendem atualmente as demandas das pró-reitorias, PROEM, PRO-PPG e PROEX e os centros de ensino. Assim, houve necessidade de se ajustar legalmente os instrumentos de avaliação. Destaque-se que esse processo foi amplamente discutido desde 2016 e devidamente analisados e aprovados pelas pró-reitorias de ensino, pesquisa e extensão, e também recebeu pareceres favoráveis da PROJUR e CONCEP, que analisaram o mérito das alterações. Diante do exposto, e considerando as melhorias legais nos artigos, instrumentos e anexos da Lei 605 de 2013, de 18 de dezembro de 2013, e alterações do Decreto 4.933,
pelo Decreto Estadual 1549, de 23 de julho de 2008, nos leva a recomendar aos senhores conselheiros do CONSUNE a aprovação do presente processo com a redação final em anexo aos pareceres, folhas 160 a 188 do presente processo. Voto. Sou de parecer favorável à aprovação da proposta de alteração do decreto de estágio probatório dos docentes da UDESC com as modificações recomendadas pelo CONCEP nas folhas 160 a 188, em anexo do presente processo. Muito obrigado, professor Gilmar. Em discussão? Não havendo quem queira discutir, então, em votação, os que são favoráveis permaneçam como estão, aprovado por unanimidade. Passamos ao item 3, processo 2194 de 2018. O assunto solicita análise de resolução, professor visitante convidado. Relator, o conselheiro Everton Cancelheiro. Bom dia a todos. É o processo 2194, interessado ao UDESC, originado na ProPPG, e esse é um processo que visa criar resolução para professor visitante convidado, para vir atuar na pós-graduação. Em 8 de março de 2018, no histórico, aqui, 8 de março de 2018 a proposta foi atuada, em 15 de março de 2018 a proposta recebeu o parecer da Projur, em 11 de abril de 2018 ela foi aprovada no CONCEP, 14 de maio de 2018 este relator solicita uma nova análise da Projur, a redação alterada no CONCEP. 16 de maio a proposta recebe nova análise e sugestões da Projur, sugestões essa de ajuste da redação, sugestões de redação. Na análise, a proposta de resolução visa regulamentar e permitir a atuação de docente e visitante convidado para atuar de forma voluntária em programas de pós-graduação da UDESC. A minuta original foi aprovada e recebeu no CONCEP reformulações para adequar-se à Lei Estadual número 16.609 de 2015, que rege o serviço voluntário no Estado de Santa Catarina. Do texto aprovado no CONCEP, o relator pediu apreciação da Projur, que apresentou recomendações constantes na folha 22, verso desse processo. A partir da análise do relator, o processo recebeu sugestões, resultando na proposta que segue anexa a esse parecer. Onde é disposto, sou favorável à aprovação da proposta de resolução anexa a esse parecer. E essa é a similar à do CONCEP, com um ajuste de redação em que em alguns momentos não aparecia professor convidado e era como visitante, então foi só ajustada a redação. Eu pergunto se desejo que eu leia a proposta de resolução. A internet, né, foi disponibilizada com bastante antecedência. Eu acredito que não há necessidade, professor. Obrigado. Então, em discussão? Não havendo quem queira discutir, em regime de votação, os que são favoráveis permanecem como estão, aprovados por unanimidade. Passamos ao item 4, processo 16.219 de 2017, cujo assunto, encaminhado pela própria PG, trata da minuta de resolução que dispõe sobre cria e normatiza a política institucional de centros multiusuários e laboratórios multiusuários da UDESC. O relator, o conselheiro Peter, na sua ausência, fará o relato à professora Miriam Chilico, suplente do professor Peter. Na verdade, é uma aprovação ad referendo do reitor, através da resolução 14 de 2018 constitucional. Bom dia. O objeto é a proposta de minuta de resolução que dispõe sobre política institucional de centros multiusuários e laboratórios multiusuários da Fundação Universidade do Estado de Santa Catarina. No histórico, 31 de 10 de 17, o pró-reitor de pesquisa pós-graduação encaminha a Projur, da UDESC, para análise a proposta de minuta da resolução anexa ao presente processo. Em novembro de 17, a Procuradoria Jurídica da UDESC emite o parecer 1089/17 Projur, favorável à minuta, solicitando correções no respectivo texto.
Em 13 de novembro de 17, o pró-reitor de pesquisa e pós-graduação, através de uma CI, número 210/17, reencaminha ao magnífico reitor da UDESC proposta da minuta de resolução anexa ao processo com as considerações da Projur, acatadas no respectivo texto. Em fevereiro do ano em curso, a Secretaria dos Conselhos Superiores, SECOM, solicita análise e manifestação da Pró-Reitoria de Planejamento. Em março deste ano, a Pró-Reitoria de Planejamento faz juntada ao processo da instrução técnica número 6/2018, sobre a minuta de resolução e os respectivos editais. Em 24 de abril, o relato do conselheiro Giovanni Lemos Melo é aprovado no CONSAD. Em 26 de abril de 2018, o processo é distribuído ao professor Dr. Luiz Antônio Ferreira Coelho para relato na sessão do CONSUNE de maio de 2018. Em 8/5, o conselheiro, professor Dr. Luiz Antônio Ferreira Coelho, recebe o processo para relato. E em 15/5, foi justificada na sessão a ausência do relator, que com outros conselheiros do CCT, UDESC, ficaram retidos em engarrafamento da 101, provocado por acidente na ponte de Navegantes. Em 18 de maio de 2018, a Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação, pela impossibilidade de comparecimento do relator na reunião do CONSUNE, em 15/5, solicita a aprovação da resolução ad referendo. Em 22/5, o magnífico reitor despacha o presente processo para a Secretaria dos Conselhos Superiores para providenciar a resolução ad referendo. Em junho de 2018, é distribuído ao conselheiro Peter John Burger, em razão do término do mandato do relator anterior. Em 5/7 de 2018, esse relator recebe o processo. A minuta, objeto do processo interno, cria e normatiza a política institucional de centros multiusuários da UDESC. Essa resolução obteve prévia aprovação do Comitê de Pesquisa da UDESC. A minuta de resolução em questão apresenta 6 capítulos. O primeiro da definição, o capítulo 2 dos objetivos, o 3 da certificação institucional, o 4 da regulamentação, o 5 das disposições finais. A proposta apresenta ainda vários anexos, na forma de anexo 1, solicitação de credenciamento do centro ou laboratório multiusuário. Eu acho que é e-laboratório multiusuário. Anexo 2, modelo de regimento geral dos centros e laboratórios multiusuários, que contemplam 10 capítulos, respectivamente. O primeiro, natureza e finalidade. Capítulo 2, da estrutura administrativa. 3, da competência do comitê técnico. Capítulo 4, da competência do coordenador geral. Capítulo 5, da competência dos técnicos responsáveis pelos equipamentos credenciados. O 6, da competência do coordenador geral. O 7º, da competência da comissão de usuários. O 8º, da competência de responsáveis pelos equipamentos credenciados. O 9º, do credenciamento de equipamentos multiusuários, dos recursos financeiros e, por último, das disposições gerais, e junto ainda o anexo 3º, termo de responsabilidade para equipamentos credenciados. Ressalte-se que na instrução técnica PROPLAN, da Pró-Reitoria de Planejamento, que qualquer impacto orçamentário e financeiro decorrente da implantação da política objeto do presente processo estará atrelado à elaboração de projetos que deverão contar com recursos financeiros e não financeiros envolvidos,
os quais dependerão de prévia análise e aprovação. O parecer do relator, professor Peter, é que, em face do supraexposto, tendo analisado a minuta de resolução proposta, não encontrando óbices à sua aprovação, o professor Peter é favorável à minuta de resolução, manifestando aquiescência ao ato referendo do magnífico reitor. Obrigado, professora Miriam. Se puder aguardar um pouquinho. Tem discussão? Não havendo quem queira discutir, então, em regime de votação, aos que são favoráveis permanentes como estão. Aprovado por unanimidade. Professora Miriam, na qualidade de suplente do professor Peter, que foi designado também para o relato do processo seguinte, número 16.224/2017, e encaminhado pela PPG, trata do Programa de Apoio à Manutenção de Equipamentos dos Centros Multiusuários e Laboratórios Multiusuários da UDESC, também aprovado lá de referendo pelo reitor. Professora Miriam, por favor. Ok. Já declinado o objeto, o histórico é o seguinte. Em outubro de 2017, o pró-reitor de Pesquisa e Pós-Graduação encaminha a Procuradoria Jurídica da UDESC para análise a proposta da minuta de resolução anexa ao presente processo. Em novembro daquele ano, a Procuradoria Jurídica da UDESC emite o parecer 1089 da Projur, favorável à minuta, solicitando, no entanto, correções no respectivo texto. Em 13 de novembro de 2017, o pró-reitor de Pesquisa e Pós-Graduação, através de uma CI, reencaminha ao magnífico reitor da UDESC a proposta de minuta de resolução anexa ao processo, com as considerações da Projur acatadas no respectivo texto, para ser apreciada pelos conselhos superiores. Em 27 de fevereiro do ano em curso, a Secretaria dos Conselhos Superiores solicita análise e manifestação da Pró-Reitoria de Planejamento. Em março de 2018, a Pró-Reitoria de Planejamento faz juntada ao processo da Instrução Técnica 8/2018 sobre a minuta de resolução e os respectivos editais que dela vão ser baixados, com o objetivo de verificar impacto orçamentário e financeiro da proposta de resolução. Em 22 de março de 2018, é designado relator o conselheiro Giovanni Lemos Melo. Em 25 de abril de 2018, o relato do conselheiro Giovanni Lemos Melo é aprovado no CONSAD. Em 26 de abril de 2018, o processo é distribuído ao conselheiro Luiz Antônio Ferreira Coelho para relato na sessão do CONSUNE de 15 de maio de 2018. Em 15 de maio de 2018, foi justificada na sessão a ausência do relator, que, com outros conselheiros do CCT, ficaram retidos no engarrafamento da 101, provocado por acidente na Ponte de Navegantes. Em 15 de 5 de 2018, a Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação, pela impossibilidade de comparecimento do relator à reunião do CONSUNE, solicita a aprovação da resolução ad referendo do reitor. Em 22 de 5 de 2018, o magnífico reitor despacha o presente processo para a SECOM para providenciar a resolução ad referendo. Em 29 de junho, é distribuído ao conselheiro Peter John Burger, em razão do término do mandato do relator anterior. Em 5 de 7, o relator recebe o presente processo da análise. Atualmente, os órgãos de fomento nacionais e internacionais ensejam que as universidades implantem centros multiusuários e laboratórios multiusuários a partir de políticas que visam criar e normatizar a utilização de equipamentos altamente especializados. Nesse mistério, a Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação elaborou a presente minuta de resolução que regulamenta o Programa de Apoio à Manutenção de Equipamentos dos Centros Multiusuários e Laboratórios Multiusuários da UDESC,
De acordo com a Pró-Reitoria, uma das ações previstas no Plano de Gestão 2016 a 2020 é o lançamento de um edital em parceria com a FAPESC e ou Fundação de Apoio ao UDESC devidamente credenciada. A presente resolução foi devidamente analisada e aprovada pelo Comitê de Pesquisa da UDESC, constando de 6 capítulos. Capítulo 1 das finalidades, o 2 dos objetivos, o 3 das origens e destino dos recursos, o 4 dos participantes, o 5 das propostas de manutenção e recuperação dos equipamentos multiusuários e o capítulo 6 das disposições finais. Ressalte-se na instrução técnica da PROLAN, número 6, 2018, que qualquer impacto orçamentário e financeiro decorrente da implantação da política, objeto do presente processo, estará atrelado à elaboração de projetos que deverão contar com os recursos financeiros e não financeiros envolvidos, os quais dependerão de prévia análise e aprovação. O parecer do professor Peter é o seguinte: em face do supraexposto, tendo analisado a minuta de resolução proposta, não encontrando óbices à sua aprovação, sou favorável à minuta de resolução, manifestando aquiescência ao ad referendo do magnífico reitor. Obrigado, professora Miriam. Eu ajudo. Fiquei com pincel. Eu seguro esse teu... Pincel na mão. Obrigado, então, professora Miriam. Em discussão? Não havendo quem queira discutir, então, em votação, os que são favoráveis permaneçam como estão, aprovado por unanimidade. Passa o item 6, o processo 7.315/2018, interessado à coordenação de projetos de inovação da UDESC, o assunto a proposta de resolução que dispõe sobre as atividades de prestação de serviços à comunidade externa da Fundação Universidade do Estado de Santa Catarina, UDESC. Relator, conselheiro, professor Leandro Zimenez. Bom dia a todos e a todas. Processo número 7315/2018, origem CIP, Coordenadoria de Projetos de Inovação, interessado UDESC, proposta de resolução. Peço licença para pular o histórico e vou direto à análise. O processo trata da proposta de resolução número 7315/2018, que dispõe sobre as atividades de prestação de serviços à comunidade externa da Fundação Universidade do Estado de Santa Catarina, UDESC. Esta resolução visa suprir a necessidade de orientar e controlar as atividades de prestação de serviços da universidade com o objetivo de contribuir para a melhoria, atualização, ampliação e manutenção de equipamentos e espaços físicos alinhados com o Plano de Desenvolvimento Institucional PDI, e também, por meio do seu mérito intrínseco, transferir conhecimento à comunidade acadêmica, interagindo com as atividades de ensino, pesquisa e extensão, estimulando as atividades práticas de nossos discentes. De forma mais detalhada, trata da prestação de serviços caracterizada pelos diferentes tipos de trabalho, técnico ou formativo, realizado por indivíduo ou por equipe em campos de atuação próprios da UDESC, como serviços laboratoriais, estudos técnicos, perícias, pareceres e laudos, apoiados na capacitação e experiência do servidor para demandas emanadas da comunidade externa dentro das limitações legais. Não são objeto desta resolução os cursos de graduação ou pós-graduação de qualquer nível ou natureza. Também está previsto que as atividades de prestação de serviços não deverão se sobrepor às atividades de ensino, pesquisa e extensão e deverão ser realizadas sem prejuízos das atribuições normais do servidor. Outro ponto a destacar é que as prestações de serviços devem ser executadas pelas unidades prestadoras de serviços coordenadas pelos centros de ensino da UDESC, e a renda que porventura vierem a auferir deverá ser aplicada conforme as diretrizes da UDESC.
As unidades prestadoras de serviços são departamentos, os núcleos e os laboratórios, e deverão contar com o responsável por área de atuação no centro de ensino. Para a habilitação da unidade prestadora de serviço, os responsáveis deverão instruir processo no SGPE para a submissão e apreciação do departamento, do Conselho de Centro e do CONSAD. Na resolução, é prevista a formação de preços dos serviços, indicando que não deve caracterizar concorrência com outros prestadores de serviços similares do mercado. Os valores de serviços deverão, no mínimo, considerar os insumos e a cobertura de despesas operacionais e administrativas da UDESC e deverão ser revisados periodicamente pelos responsáveis das unidades prestadoras de serviços. Os serviços prestados pela UDESC serão remunerados conforme tabelas de valores estabelecidas e aprovadas pelo CONSAD. É previsto ainda a destinação de 10% dos recursos para a cobertura de despesas operacionais e administrativas da UDESC, sendo este recurso destinado ao centro de ensino da unidade de prestação de serviço. Também é previsto na resolução a possibilidade de utilização de fundações de apoio credenciadas nos termos da resolução número 87/2015 do Consumo. Importante ressaltar que as atividades de prestação de serviços não geram impacto orçamentário e financeiro, visto que as despesas geradas são acompanhadas das respectivas receitas. Da mesma forma, destaco ainda que a proposição de utilizar a prestação de serviços que são demandados pela sociedade para alcançar os objetivos institucionais previstos no Plano de Desenvolvimento Institucional contribuem não somente para o crescimento das receitas da UDESC, mas para o desenvolvimento da universidade. O voto do relator, considerando o exposto, sou de parecer favorável à aprovação da proposta da resolução. Em discussão? E, novamente, quem queira discutir, então, em votação, os que são favoráveis permaneçam como estão, aprovados por unanimidade. Obrigado, professor Leandro. Item 7, processo 6.059/2018. Interessado o diretor do CAV, o assunto é a proposta de alteração do regimento interno do Conselho de Centro do CAV, o CONSECAV. Com palavra a conselheira Maria Cristina da Rosa Fonseca, que não está, mas a professora Monique, que a substitui, pro tempore, diretora-geral, fará o relato. Boa tarde, bom dia. Histórico. Em 25 de maio de 2018, o diretor-geral do CAV, professor Clóvis Elisei Gueuer, solicita alteração do artigo 19 do Regimento Interno do Concentro do CAV. No dia 28 de maio, solicita ao professor Ubirajara Maciel da Costa que realize a análise do processo, que é aprovado por unanimidade pelo Pleno do Concentro do CAV, na data de 30 de maio de 2018. O processo conta também com a CI datada de 4 de 6 de 2018, encaminhando à Secretaria dos Conselhos Superiores da UDESC a solicitação de análise das mudanças pelo Conselho Universitário do processo 6059/2018. Da mesma forma, acompanho a resolução número 077/2016 do CONSUNE, última aprovação do regimento do Concentro e cópia do regimento com as modificações aprovadas no Concentro. Finalmente, no dia 11 de julho, chega a essa relatório o encaminhamento para análise desse processo. Análise. As mudanças no regimento do Concentro do CAV buscam adequá-lo ao regimento dos Conselhos Superiores, tornando o processo de participação mais normatizado e adequado às necessidades do Concentro do CAV. A princípio, o proponente se atentou especificamente ao artigo 19, propondo três parágrafos, a saber: parágrafo 2º. A fase de discussão será composta inicialmente por 2 rodadas de manifestações, onde cada conselheiro poderá se inscrever uma única vez no início de cada rodada. Parágrafo 3º. Será concedido o tempo limite de 3 minutos na primeira rodada de manifestações e o tempo de 2 minutos na segunda rodada para o conselheiro inscrito manifestar-se sobre a matéria em discussão. Parágrafo 4º. O presidente, a seu critério, poderá determinar a realização de uma última rodada de manifestações, nesse caso com as intervenções que serão limitadas a 1 minuto. O relator do Concentro do CAV, com vistas à melhor qualificação do regimento, faz uma análise mais apurada, buscando retocar pequenas contradições existentes no regimento e apresenta um quadro comparativo descrito nas folhas 10 e 11 do processo, em análise, e que melhoram a redação e realiza pequenas adaptações para aprimoramento dos ritos de organização do Concentro do CAV.
Voto da relatora. Considerando as mudanças e devidas justificativas, acreditamos que a proposta evidencia práticas para melhor condução do Conselho de Centro do CAV e, portanto, somos de parecer favorável à aprovação da reforma do regimento interno, alvo deste processo. Professora Maria Cristina. Obrigado, professora. Novamente, quem queira discutir em votação, os que são favoráveis permaneçam como estão, aprovado por unanimidade. Item 8, processo 6.448 de 2018. O interessado é a Coordenadoria de Projetos e Inovação. O assunto, credenciamento da Fundação de Apoio FAPEU, Fundação de Amparo à Pesquisa e Extensão Universitária, conforme edital 01/2018, com a palavra o relator, o conselheiro Emerson César de Campos. Bom dia a todos os conselheiros, conselheiras. O processo é o 6448 de 2018, a origem é CIP, Coordenadoria de Projetos de Inovação da UDESC, interessado sendo a própria universidade, e o assunto é o credenciamento da Fundação de Apoio à FAPEU. O histórico. No dia 6/6 passado, a CIP encaminha ao magnífico reitor o processo em tela para que seja formalizado o credenciamento da Fundação de Apoio. Em 29/6 de 2018, o processo é encaminhado a esse parecerista no Consune. Eu procurei fazer um relato bastante sucinto, visto que o mérito da aprovação dessas fundações na nossa universidade já foi esgotado em 2015 e depois uma reformulação em 2016 pelas resoluções. Todos nós aqui somos cientes de quanto que houve de discussão. Aqueles, pelo menos, que participaram daquelas discussões devem recordar. Análise. A demanda apresentada atende o que dispõe o edital 01/2018, o qual estabelece normas para o credenciamento das fundações de apoio à universidade, a essa UDESC, referendado por esse Conselho a partir da Resolução 87/2015 e posteriormente alterada pela Resolução 02/2016, ambas desse Consune. Já esgotada, como eu acabei de mencionar, a discussão quanto ao mérito, onde foi voto triunfante a concordância no estabelecimento de credenciamento dessa monta, sobeja esse parecerista a simples verificação da parte documental exigida para o pleito. Dessa forma, verifico no auto processual que há interesse na documentação solicitada a esse evento de formalização do credenciamento. Voto. Frente ao exposto, sou favorável à aprovação do credenciamento da Fundação de Apoio FAPEU. Obrigado, professor Emerson. Em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, os que são favoráveis permanecem como estão, aprovados por unanimidade. Item 9, processo 5.360 de 2018. Interessado é a Coordenadoria de Vestibulares e Concursos. O assunto: solicitação de pagamento para professores efetivos do DESC e elaboradores de questões. Vestibular de Inverno 2018-2. Aprovado ad referendo pelo reitor em 12/6/2018, através da Resolução 16/2018, Consúlio. Com a palavra o relator, o conselheiro Oséias Alves Pessoa. Magnífico reitor, senhores conselheiros, bom dia. Então, como o magnífico reitor falou, o processo é o 5.360/2018. O interessado é a Coordenadoria de Vestibulares e Concursos, e no nome da Rosângela, da servidora Rosângela de Souza Machado, e o objeto é o pagamento de professores efetivos, elaboradores de questões. Em 10/5, histórico, em 10/5 de 2018,
2018, a Coordenadoria de Vestibulares e Concurso, UDESC Conveste, encaminha para o magnífico reitor ACI 32/2018, Reitoria Conveste. Em 14 de 5 de 2018, o magnífico reitor remete o processo à Proplan para materialização de instrução técnica. Em 14 de 5 de 2018, a Proplan materializa a instrução técnica número 14/2018, informando que as despesas decorrentes do pagamento de gratificação para os professores que atuaram no concurso de vestibular de inverno 2018-2 correrão por conta dos recursos financeiros arrecadados pelos projetos Concurso Vestibular de Inverno 2018-2. Considerado em conformidade com o previsto na Resolução 26/2008 Consune e as suas alterações, o processo foi encaminhado ao Gabinete do Reitor para análise da solicitação de aprovação ad referendo dos Conselhos Superiores. Nesse dia, o magnífico reitor da UDESC, professor Marcos Tomasi, aprova ad referendo a Resolução 16/2018, referente ao pagamento das gratificações aos professores da UDESC que atuaram no vestibular de inverno 2018-2. Em 12 de 6 de 2018, o processo é aprovado ad referendo pelo magnífico reitor, que encaminha a SECOM para a providência. 19 de 6, a SECOM encaminha o processo à conselheira Graziela Naspolini Del Piso para análise e emissão de parecer a ser apreciado na reunião do Consário no dia 21 de 6 de 2018. Em 21 de 6 de 2018, a conselheira Graziela apresenta parecer favorável à homologação ad referendo, que aprova a resolução 16 de 2018 Consune, sendo o parecer aprovado pelo Consário. Análise. A Coordenadoria de Vestibular e Concursos apresenta a relação dos professores do quadro de pessoal permanente da UDESC que atuaram no vestibular de inverno 2018-2 e os valores respectivos para o pagamento das gratificações. Na relação de professores apresentada pela COVEST, constam informações referentes às atividades executadas para a consecução do vestibular de inverno 2018-2, índice previsto na Resolução 26/2008 e suas alterações. O valor a ser pago para cada professor. De acordo com o exposto em Instrução Técnica número 14/2018 da Proplan, as despesas com as gratificações de que trata o presente processo serão faturadas com recursos financeiros arrecadados pelo presente concurso vestibular de inverno 2018-2 em apenas uma vez, utilizando recursos da fonte 0240. O presente processo está em conformidade com a Resolução 26/2008 Consune e as suas alterações, que regulamentam o artigo 22 da Lei Complementar 345/2006. Voto do relator. Diante do exposto, sou de parecer favorável à homologação do ad referendo e aprovo a Resolução 16/2018 Consune. Obrigado, professor Oséias. Permaneça aí. Tá. Em discussão? Não havendo quem queira discutir em votação, os que são favoráveis permaneçam como estão, aprovados por unanimidade. Passamos ao seguinte item, o item 10, e é o processo 6.699/2018, também de interesse da Coordenadoria de Vestibulares e Concursos, o assunto de solicitação de pagamento dos servidores que atuaram na aplicação do vestibular de inverno 2018, aprovado ad referendo pelo reitor também em 12 de 6 de 2018, através da Resolução Consune 17 de 2018. Com a palavra o relator conselheiro Oséias Alves Pessoa. Obrigado, professor. Vou pedir licença plenária para ler só o parecer, porque o objeto é o mesmo. O que foi lido anteriormente para os professores, aqui trata dos técnicos, e a resolução ela muda da 17 para 19 de 2018. Então, voto do relator. Diante do exposto, sou de parecer favorável à homologação do ad referendo, que aprova a resolução 17 de 2018 Consune. Em discussão? Não havendo quem queira discutir em votação, os que são favoráveis estão aprovados por unanimidade. Obrigado, professor Oséias. Obrigado também. Passamos ao item 12, que é o item da inclusão de pauta do processo 7.549/2018, cuja origem é o SEART, interessada a professora Maria Bernadette Castelã Covas. O assunto interpõe recurso ao Consune contra a decisão do CONCEP tomada em sessão de 7 de 6 de 2018, dos autos do processo 5.680/2018, que manteve a decisão proferida pelo Conselho do SEART, de indeferimento do pedido de afastamento para capacitação da professora interessada. Com a palavra a relatora conselheira, professora Julice Dias.
Bom dia. Fiquei com inveja do Bareta, então estou bem ruim da garganta. Se tiver um acesso de tosse, por favor, paciência, vou beber aguinha. Então, o processo 7549, de origem do SEART, de interesse da professora Maria Bernardete Castelã Póvoas. O objeto é afastamento para estágio pós-doutoral. Eu vou ler o histórico e peço aos colegas que fiquem atentos, é um pouco longo, mas é importante sinalizá-lo na íntegra. Em 10 de abril de 2018, a professora Maria Bernardete Castelã Póvoas, lotada no Departamento de Música do SEART, solicita afastamento da universidade para capacitação em nível de pós-doutorado em Portugal, na Universidade de Aveiro, com ônus parcial para o UDESC, no período de 1º de setembro de 2018 a 31 de agosto de 2019. Em 11 de abril de 2018, a chefe do Departamento de Música, professora Vânia Miller, subscreve documento atestando a pertinência da solicitação da professora Maria Bernardete, além de afirmar que o afastamento da professora não afetará as atividades de ensino, pesquisa e extensão por ela desenvolvidas, que serão absorvidas por outros professores do próprio departamento. Em 25 de abril de 2018, o processo é analisado pelo Conselho de Centro do SEART, sob relatoria do conselheiro professor Alexandre Amorim dos Reis, que manifestou-se contrário à solicitação de afastamento para estágio pós-doutoral da referida professora. O parecer do relator foi aprovado por unanimidade pelo Conselho de Centro do SEART. Em 8 de maio de 2018, a professora Maria Bernardete nomeia e constitui como seus procuradores o senhor João Guilherme Castelã Póvoas e a senhora Daniele Cabral Coelho para representá-la nos autos do processo UDESC 4476-2018. Em 15 de maio de 2018, o senhor João Guilherme Castelã Póvoas apresenta recurso ao CONCEP solicitando deferimento quanto ao pedido da professora Maria Bernardete para afastamento para capacitação em nível de estágio pós-doutoral. Em 17 de maio, o secretário dos Conselhos Superiores encaminha à Projur solicitação de parecer jurídico acerca do instrumento procuratório. Em 22 de maio, a Projur emite parecer declarando o indeferimento do recurso. Em 23 de maio, o secretário dos Conselhos encaminha o processo à Coordenadoria de Recursos Humanos da Reitoria para parecer conclusivo, conforme orientação do parecer da Projur, em tempo hábil para que pudesse ser apreciado na reunião do CONCEP, que realizar-se-ia em 7 de junho. Em 23 de maio de 2018, a coordenadora de Recursos Humanos da UDESC manifesta-se afirmando que o assunto em questão envolve a competência da PROAD após reestruturação da referida pró-reitoria. Em 28 de maio de 2018, o coordenador de desenvolvimento humano da PROAD manifesta-se em concordância com os pareceres já emitidos pelo Conselho de Centro do SEART e pela Projur, ambos que indeferiam o pleito da professora Bernardete. Em 29 de maio de 2018, a professora Karina Marcon recebe o processo para a relatoria no CONCEP. Em 7 de junho de 2018, a relatora manifesta-se pelo indeferimento do pleito. Em 8 de junho de 2018, o secretário dos Conselhos Superiores encaminha ao senhor João Guilherme Castelã Póvoas, outorgado que representa a professora Maria Bernardete, ofício UDESC número 2/2018-SECOM, informando sobre a decisão do CONCEP acerca do recurso impetrado. Em 28 de junho de 2018, o outorgado supracitado encaminha ao presidente do CONSUNE o pedido de recurso à decisão do CONCEP no que toca ao afastamento da professora para estágio pós-doutoral no exterior. Em 2 de junho de 2018, o secretário dos Conselhos Superiores encaminha o processo ao magnífico reitor, recomendando que o mesmo seja endereçado à Projur para parecer conclusivo. Nesse despacho, acompanham os processos 5680-2018 e 4476-2018,
cujas decisões estão sendo recorridas, ou seja, o processo que tramitou no Concentro e o processo que tramitou no CONCEP. O primeiro acabei de falar, né? O primeiro trata do processo que tramitou no âmbito do Centro, o segundo refere-se ao processo que origina o pedido de recurso ao CONCEP. Na mesma data, o reitor encaminha a Projur para emissão de parecer conclusivo. Em 5 de julho, a Projur emite parecer opinando pela admissibilidade do recurso interposto pela professora. Em 9 de julho, sou designada relatora do processo para emissão de parecer na reunião ordinária do Consune de 11 de junho do corrente ano. Análise. O que está em tela neste processo é o pedido da professora Maria Bernadette Castelã Povas para cursar estágio pós-doutoral em Aveiro, Portugal, no período de 1 de setembro de 2018 a 31 de agosto de 2019. É louvável sua iniciativa de objetivar a continuidade de sua qualificação como docente, tanto na área do ensino quanto da pesquisa e da extensão, buscando realizar estágio pós-doutoral. Embora o departamento de lotação da professora tenha se manifestado como favorável a esse pós-doutoramento, outros professores tenham se comprometido em assumir suas funções nas 3 esferas acadêmicas, seu nome conste no PI-QD do Centro, não foram essas as questões que geraram o indeferimento do pleito no Conselho de Centro. Nem tampouco foram essas as questões que geraram também o indeferimento do recurso impetrado pela professora ao CONCEP. O que ancora ambos os indeferimentos diz respeito ao não cumprimento de exigências institucionais no que toca ao afastamento do servidor docente efetivo para capacitação, qual seja. Resolução 010/2009 Consune, artigo 4º, abre aspas. A solicitação de afastamento de professor para frequentar estágio pós-doutoral poderá ser encaminhada quando o requerente, inciso 4º, para adquirir direito à aposentadoria, precise e possa cumprir, a contar do início do curso, o tempo de serviço mínimo de, a linha A, 3 anos no caso do último afastamento, fecha aspas. E ainda no parágrafo 2º, abre aspas, o não cumprimento de quaisquer dos itens acima implicará no indeferimento do pedido, fecha aspas. Com todo respeito e louvor à carreira da professora, é necessário atentar às normas internas da universidade. Tanto as análises feitas pelo Conselho de Centro, quanto pelo CONCEP, bem como pela Projur, indicam que a professora requerente já possui tempo de serviço que lhe outorga o direito à aposentadoria. Portanto, o que está em discussão não é a idade da professora, e sim o tempo necessário exigido pela legislação vigente na universidade, no que toca ao cumprimento dos 3 anos, conforme já sinalizado acima. Todos os pareceres de indeferimento foram expressos tendo como ancoragem que não há no âmbito da universidade base legal que dispense a professora do atendimento ao que dispõe a Resolução 010/2009 Consune, especificamente no que concerne ao artigo 4º, inciso 4, a linha A. Ainda consideramos de extrema relevância o que sinaliza o parecer da Projur de que o servidor público está a serviço do interesse público. Nesse sentido, embora seja um direito da professora escolher cursar estágio pós-doutoral e solicitar o afastamento, o indeferimento do pleito justifica-se por não configurar interesse público diante do não cumprimento do que dispõe a legislação já citada. Voto. Diante do exposto, sou de parecer favorável ao indeferimento do recurso impetrado pela professora Maria Bernadette Castelã Povas, no que toca ao afastamento para estágio pós-doutoral na Universidade de Aveiro, em Portugal, no período de 1º de setembro de 2018 a 31 de agosto de 2019, com ônus parcial para o DESC. Obrigado, doutora Julice. Tem discussão? Professor Emerson. Professor Emerson, professor Carlos André. Professor Emerson, pode chegando aí. Davi. Ninguém é fim de papo hoje, hein? Davi. Mais alguém? Monique.
Encerrado, inscrição de 3 minutos. Depende do que você falar, a gente perde a palavra. Hoje está todo mundo a fim de despachar mais cedo as coisas, pelo jeito. Mas faço questão de falar primeiro, parabenizar a professora Julice pelo parecer, foi feito de fato em cima da hora, né, dado as questões que colocaram no processo. O parecer é muito preciso no seguinte sentido: ninguém está aqui, em nenhum do momento do processo, nos pareceu algum tipo de fragilidade ou de demérito em relação à carreira da professora, muito menos a idade dela. Né? Ainda em 1989, recordo bem, eu era graduando na UFSC e uma professora recém-chegada do doutorado naquela época, era mais complicado de fazer, pediu no semestre que estava ministrando disciplina para nós aposentadoria com 42 anos. Era um direito adquirido. Estou dando esse exemplo para mostrar que isso não é necessariamente uma questão de idade, de modo algum. Né? E todos nós aqui queremos ser tratados com dignidade quando chegarmos o momento da nossa aposentadoria. Né? Eu, pelo menos, gostaria de ser tratado com dignidade. O que se trata aqui é, de fato, de um dispositivo que a universidade desenvolveu, e louvável esse dispositivo, que protege a universidade nos encaminhamentos que a nossa vida nos coloca. Né? A pessoa pode assinar, inclusive, um termo dizendo: não, me comprometo a ficar o tempo necessário, etc. Acontece que a vida tem descaminhos. Esse ano eu me comprometo, mas o ano que vem, se eu já tenho o direito adquirido, posso querer cuidar do meu companheiro, da minha companheira, do meu neto, da minha neta, sei lá, a vida tem essas possibilidades, né? Cada dia mais. Então, é nesse sentido que, para proteger o investimento público e o cuidado com a coisa pública, o dispositivo foi colocado. Então, se a pessoa alcança, de fato, o direito à aposentadoria, e é bom que isso aconteça, porque nenhum de nós hoje aqui já tem mais garantia alguma que vamos nos aposentar, né, pelo o andar da carruagem. Então, só para deixar bem claro que não se trata de momento algum um demérito ou qualquer tipo de outra situação em relação à idade ou à carreira da professora, e sim é um dispositivo que precisa ser necessariamente atendido. Obrigado, Sr. Emerson. Sr. Carlos André. Bom dia. A minha questão aqui não é em relação ao pedido da professora, mas é em relação ao processo estar aqui. Qual é a ilegalidade do pedido do que foi julgado no CONCEP em relação a esse processo? Porque teria que estar tramitando um processo aqui do meu centro, e foi alegado pela Projur que não tinha ilegalidade no que foi dito no CONCEP, no que foi julgado no CONCEP. E pelo jeito não tem nada de ilegalidade, porque o teu voto é muito semelhante ao que foi decidido no CONCEP. Né? Então eu gostaria que tu visse para mim o que a Projur, que está no processo em relação à Projur, sobre a ilegalidade que foi julgado no conceito para a admissibilidade desse processo aqui no consumo. Sr. Davi? A professora Julice já responde ao final das falas. Bom, parabenizo também o relato da relatora, também acho que foi bem feito e bem concluído. Eu acompanhei esse processo, então pedi para falar só para colaborar. A relatora foi do nosso centro, no CONCEP, e pelo que eu vi, para mim não ficou claro, talvez para vocês aqui, que o que coloca o advogado da interessada é que a gente estaria infringindo um direito de idoso, do Estatuto de Idoso, ferindo o Estatuto de Idoso. Tá?
Eu li alguns dispositivos do Estatuto do Idoso, principalmente que o advogado da parte interessada coloca, e não tem nada a ver, né? Então, vamos pegar um exemplo aqui. Se o Estatuto do Idoso ele existe, e existe a aposentadoria compulsória, né? Então, chegando na aposentadoria compulsória, é obrigado a se aposentar. Não, mas eu sou idoso, eu não vou querer, senão é um desrespeito comigo, né? Então, quer dizer, existe lei para serem cumpridas, né? Não é porque eu sou idoso que eu tenho o direito de ferir, por exemplo, o interesse público, né? Eu também compartilho com as palavras também do Emerson aqui, né? Quando eu chegar perto da minha aposentadoria, eu quero ser respeitado, né? Com dignidade, mas nesse caso aí, realmente é incabível, né? As colocações do advogado, né? Porque realmente o Estatuto do Idoso ele não serve para amparo, para liberar a professora para sair para a pós-graduação. O interesse público está acima disso. É isso. Obrigado, bem, professor. Eu queria dizer que no SEART, estou falando em nome do Concentro e da direção do SEART, a gente tem consciência de que os pareceres estão corretos e que eles só poderiam ir nesse sentido porque não tem nenhum dispositivo legal que permita que a gente aprove a saída da professora, mas que a gente gostaria que se levasse em conta, que se começasse a refletir sobre dois aspectos dessa legislação ou desses pareceres. O primeiro deles é que quando a gente sai, mesmo sem ter tempo para aposentadoria, quando a gente sai com 30 anos, com 25 anos para fazer uma capacitação, a gente também assina um termo de compromisso dizendo que a gente vai voltar. Então, uma coisa que a gente gostaria que entrasse nessa reflexão é desde quando nessa universidade, nesse país, a gente começou a desacreditar na palavra das pessoas. A gente assume um compromisso, né? Então, assim, a primeira coisa é isso. Desde quando os compromissos deixaram de ser válidos? Que eu acho que é a coisa mais, né, profunda. E a segunda coisa que a gente acha que tem que começar a ser pensado é que a expectativa de vida nossa está começando a crescer. A cara do idoso no país está começando a mudar. Um idoso de 60 anos hoje, uma pessoa de 60 anos hoje, é bem diferente de uma pessoa de 60 anos há 20 anos atrás. As expectativas, os objetivos dessa pessoa. Então, são coisas que a gente acha que tem que começar a ser discutidas, pensadas, refletidas, porque, com certeza, quando a geração que hoje está com 30 anos chegar aos 60... Com certeza, né? Eu acho que a professora Maria Bernadette, ela tem objetivos diferentes da maioria de nós. Eu, por exemplo, assim, no primeiro dia que eu puder me aposentar, eu quero sair correndo da UDESC. Mas assim, eu acho que é louvável que ela queira permanecer atualizada, né? Eu sei que nenhum dos pareceres está questionando isso, mas a gente, como SEART, gostaria que essas duas questões, a validade dos nossos compromissos e a questão do tempo de vida e do estilo de vida que está mudando hoje, que isso fosse levado em conta e pensado. Obrigada. Senhora Julícia. Então, agradeço a manifestação dos conselheiros. Como o parecer da Projur é curto, eu vou fazer a leitura na íntegra para responder ao professor Carlos André. Então, é o parecer 539/2018 da Projur, emitido pela procuradora da UDESC, Juliana. Trata-se de processo oriundo do gabinete do reitor para análise da admissibilidade do pedido de recurso interposto pela servidora Maria Bernadette Castelã Póvoas contra a decisão do CONCEP, tudo conforme processos administrativos 7549, 05680 e 4476, todos de 2018. O recurso foi protocolado em data de 29 de junho de 2018, ou seja, tempestivamente protocolado.
Neste momento, compete à Procuradoria Jurídica a análise da admissibilidade do recurso interposto, nos termos do artigo 40 do Regimento do Consune. Dispõe os artigos a seguir expostos do Regimento Geral da UDESC. Artigo 99. Das decisões da administração universitária, cabe pedido de reconsideração à própria autoridade ou órgão ou pedido de recurso à instância imediatamente superior. Parágrafo 2º. Pedidos de recurso ou reconsideração podem ser interpostos somente com exposição dos fundamentos do pedido de reexame, podendo juntar os documentos que julgar conveniente. Artigo 100. A seguinte hierarquia deve ser observada nos pedidos de recursos. Inciso 4º, do CONCEP ou CONSAD ao CONSUNE. Verifica-se que o recurso está instruído com a exposição dos fundamentos do pedido de reexame. Quanto à legitimidade e tempestividade do recurso, bem como quanto à possibilidade do órgão confirmar, modificar, anular ou revogar, total ou parcialmente, a decisão, dispõe o Regimento Geral da UDESC em seus artigos 106, 101 e 107. Assim, considerando que a servidora tem legitimidade para interpor pedido de recurso ao CONSUNE, bem como interposto no prazo, há que ser admitido o mesmo. Correspondência recebida dia 15 de 6 de 2018 e protocolada em 29/6, que é a correspondência do advogado da professora. Cabe observar a política da instituição exposta em regramento interno, com os requisitos ali dispostos, qual seja, em sua resolução 10/2009, disciplina o afastamento integral de professor para frequentar estágio pós-doutoral. Isto posto, opina-se pela admissibilidade do recurso interposto pelo servidor. A manifestação de ilegalidade foi feita pelo advogado da professora, questionando uma série de artigos da Constituição Federal, do Estatuto do Idoso e do próprio Regimento Geral da UDESC. Com relação ao que pontua a Monique, em nenhum momento questionou se a credibilidade, né, a professora, consta no processo a declaração da professora de que ela se comprometeria, após o término do estágio pós-doutoral, retornar à universidade e cumprir o tempo necessário do seu exercício. Mas o que está em discussão aqui não é isso. O que está em discussão é que a professora tem hoje 50 anos de tempo de serviço. Então, não é a idade de 69 anos dela, né? A discussão é o tempo de serviço que, de acordo com a legislação vigente, lhe outorga o direito à aposentadoria. Discussão 2 minutos, professor Clóvis, professor Carlos André e professor Emerson Davi. Bom dia a todos. Eu não vou questionar a questão do relato, está muito bem feito, mas eu acho que nós temos que questionar a resolução. Tá? Eu vou citar um exemplo que aconteceu, está acontecendo lá no CAV, com um professor que ele é uma autoridade nacional na área de solos, o professor Jean Almeida. Ele já tem tempo de aposentadoria. O conhecimento na área dele é inquestionável. E ele foi contemplado com uma bolsa de 3 meses para capacitação para um novo modelo de classificação de solos a ser implantado no mundo. E ele, infelizmente, não pode ir. Ou seja, nós estamos punindo a própria universidade com uma resolução nossa. Então, eu acho que nós deveríamos questionar determinadas situações para que nós não caímos em punimento da universidade. Professor Carlos André. Pessoal, nesse parecer da Projur não me ficou claro que o CONCEP tenha feito alguma irregularidade para esse processo estar aqui. E o que tem de diferente nisso do que o Murilo, vocês fizeram uma comissão em relação ao pedido de reconsideração da professora Alice, em relação à decisão do Conselho do CONCEP, em relação à decisão do Conselho de Centro lá do CAV, do SERES? O que eu questionei é isso. Por que 2 pesos e 2 medidas? Né? Se um processo entra aqui é porque tem que ter alguma irregularidade no que foi decidido lá no CONCEP. E não me parece, porque a decisão da professora Julice, pelo jeito, é a mesma que está
que está tendo no CONCEP, né? Ou seja, não tem irregularidade no que foi decidido no CONCEP. A única diferença que eu vejo é que no caso da professora Alice não tem um advogado por trás, e aqui tem. E aí a Projur pega e admite o processo aqui. Isso não pode acontecer. É isso que eu questionei ontem com a Marina, reitor. Você entende? A meu ver, eu não estou contra o que a professora está... Eu acho que as pessoas têm que ter direito a recurso aqui. O que não pode acontecer é uma professora ser barrada de recorrer porque a Projur entende que... E no processo do SERES tem, sim, problema no CONCEP. Por quê? Porque tem uma instrução, ao meu ver, errada do próprio da Projur em dizer que um ponto facultativo é um feriado. E um ponto facultativo não é um feriado, nem aqui, nem na Espanha, nem na Grécia, nem em lugar nenhum. Então, bom, não sei. Talvez eu vou pedir vista isso aqui, vai questionar isso por aí, mas eu vou deixar por um minuto. Senhor Emerson. O aspecto levantado pelo professor Carlos André é bastante legítimo. Eu havia esquecido de fazer, eu gostaria de ter feito isso como esclarecimento à relatora. De fato, não me pareceu, segundo o que dispõe o regimento, a restrita arguição de ilegalidade. Eu não vi ilegalidade no processo, para ser admitido em forma de recurso. Concorde ou não, é isso que diz o nosso regimento. Eu, de fato, não vi isso e me causou estranheza que tenha sido admitido em forma de recurso. Também concordo com o professor Carlos André que o parecer da Projur, lido pela professora Julice, em nenhum momento me convence da resposta daquilo que foi perguntado por ele, da admissibilidade. Toma por dado admissível, embora tenha explicado aqui a professora Julice o arrazoado que foi feito pelos advogados, ou pelo advogado, eu não tive acesso aos autos do processo, a resposta da Projur considera admitido, sem justificar no parecer, as razões pelas quais foi admitido em forma de recurso nesse conselho. Então, há um aspecto formal, de fato, que a mim não foi respondido. Embora o mérito da questão esteja claro e ao qual eu sou bastante favorável. Sou Davi. Rapidinho, só para colocar um outro ponto que vai em direção a esse que o Carlos André colocou e que o Emerson colocou, que é sobre a questão de vir para o Consune, Eu compreendo que também, como o Carlos André, que fez recurso, está embasado com questões legais ou não, acho que caberia vir para cá. E quanto a esse, é importante que venha também, principalmente que é colocado ali questões sobre o Estatuto do Idoso, e em processos administrativos, lá fora, se a gente aqui não exaure todas as instâncias, nós somos penalizados. Quer dizer, nós damos força para quem recorre, digamos que essa pessoa esteja com direito ou não, lá fora a gente munir de elementos para que ela ganhe lá fora, algum recurso lá fora, do que aqui a gente acabou não realizando todo o processo legal. Então, eu acho que isso deveria ser um norte nosso aqui, sim. Eu concordo com o Carlos André, que a gente aqui, a última instância, deveria analisar os processos de recurso. Obrigado, senhor Davi. Senhora Julice, quer fazer algum registro? Depois eu vou passar a palavra ao Murilo. Não, pode passar a palavra. Murilo, segura aqui o... Eu só quero esclarecer que, da palavra do professor Carlos André, pareceu que a Secretaria selecione o que vem e o que não vem. A Secretaria e a Presidência, elas avaliam o parecer da Projur. Imediatamente, quando o processo de recurso chega na Secretaria, eu submeto ao crivo da Projur. A Projur se posicionando, dou conhecimento para o reitor acolhe o parecer da Projur, e manda para a Secretaria. Então, o que a gente fez foi nada mais do que seguir a orientação da Projur nos dois processos. Isso. 1 minuto.
Carlos André. Haroldo Schambeck. Não, Murilo, não foi isso que eu disse, Murilo. Eu falei em função de uma conversa que a Marina teve comigo ontem, de que vocês fizeram uma reunião e vocês decidiram a Projur, etc. Mas o que eu vou fazer é o seguinte, eu vou pedir vistas desse processo e vou pedir para a Projur me esclarecer onde é que está a ilegalidade do conceito, porque eu acho o seguinte, eu não tô, em momento algum, eu acho que esse processo tem que estar aqui. Assim como qualquer processo de qualquer recurso tem que estar aqui, né? Mas o meu problema não é o processo em si, o problema é o trâmite, em função de que alguns processos não chegam aqui pela análise da Projur. Perfeito. Obrigado, Carlos André. Vistas concedidas. Passamos para o último item da pauta, que trata do sorteio de um centro para eleger um representante decente da pós-graduação no Distrito Centro junto ao Consune. Vaga em sistema de rodízio entre os centros, prevista no inciso 7º do artigo 13 do Estatuto, combinado com o inciso 4 do artigo 13 do Regimento Geral da UDESC. A vaga atual está com a ESAG, com mandato até 12/7/2018. Centros que possuem pós-graduação em Distrito Centro, CAV, CCT, CEAR, CEFID, CEL, ESAG e FAED. Centros que participarão do sorteio, CAV, CCT. Então vamos lá. CAV. Faz o embrulho aí, Maurício. CCT. Faz o papelete, vai lá. CEART. CEL. E FAED estão aqui. Já participaram do sorteio, portanto não estão aqui o CEFID e a ESAG. Por favor, Murilão. A professora Adelaide tem um saco. Pode chegar então, professora Adelaide, já que deu a ideia do saco. Professor, não, peraí agora. Adelaide, olha. Mas tá bom, Adelaide. Você vai voltar no ônibus com a gente, viu? Tá bom, qualquer intenção. Céu. Ok. Senhoras e senhores, vamos encerrar a nossa reunião ordinária. Reabrimos os trabalhos na extraordinária às 13 horas. 13 horas, por favor. Bom almoço a todos. Deixamos as comunicações pessoais no final da extraordinária.